Olá, eu sou Mônica Bergamo e este é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar de inclusão, nós recebemos no Ponto a Ponto Rodrigo Mendes, administrador de empresas e fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Bem-vindo, Rodrigo, aqui ao Ponto a Ponto. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria começar uma pergunta. A gente vai falar hoje sobre inclusão, que é o seguinte: todo mundo, quando vai buscar uma escola para o filho, fala, eu quero uma escola inclusiva. Aí você chega na escola, vou falar aqui de São Paulo, ela tem uma criança que tem problema, ela é uma escola inclusiva porque ela tem uma criança que tem problema. Então, isso não é uma escola inclusiva, eu estou correta? O que é uma escola inclusiva? O que a gente pode chamar de uma escola inclusiva? Eu acho que a gente poderia entender a escola inclusiva, Mônica, como uma instituição que acolhe a todos, né? Independentemente da origem social, da sua característica física, cognitiva. Então, é uma escola que entende que é interessante a diversidade humana estar presente nas salas de aula, que isso é um direito de todos e que todos ganham quando a gente consegue fazer com que o ambiente escolar seja reflexo da nossa sociedade, ou seja um ambiente de diferenças. Agora, então, apenas a escola pública consegue ser inclusiva, tá certo? Porque a escola privada, ela pode dar bolsa aqui e ali, mas ela não vai ser, até por motivos ali do seu negócio, do seu business, ela não vai ser uma escola de fato inclusiva. Você conhece escolas privadas que são inclusivas? Sim, a gente tem quais? casos. Então me fala que todo mundo quer saber. Tem casos de escolas particulares, né, que já tem inclusive isso como um valor, e mesmo que a gente tenha ali, de alguma forma, a questão econômica, talvez limitando a entrada, né, de uma parte das crianças e dos adolescentes, o que a gente precisa construir é uma concepção e uma visão de gestão escolar que respeite a legislação nacional e que, com isso, não negue nenhum tipo de matrícula, o que acontece às vezes, né, e que também não imponha para a família qualquer tipo de ônus extra relacionado à mensalidade, a taxas, enfim. Então, eu acho que essa é uma tendência que deve ser respeitada e buscada tanto pela área pública como pelas instituições privadas. As maiores dificuldades nesse terreno, você identifica, são de responsabilidade do setor público ou estão na esfera privada ainda? Como é que você vê isso? Ou seja, contemplar essa diversidade, abrigá-la, fazer a inserção dessa diversidade do que a gente podia chamar o mosaico da sociedade brasileira, em toda a sua diferenciação. Isso tem avançado mais na esfera, digamos, submetida ao poder público ou na esfera privada? Então, Lavareda, a gente tem feito pesquisas, né, no Brasil todo sobre boas experiências, boas práticas de educação inclusiva. E a gente percebe que esse segmento das escolas públicas é onde, de fato, as coisas estão acontecendo, onde a gente percebe uma transformação no sentido de garantir que todos participem. A escola privada, ela tem lá seus mecanismos, às vezes, de ou adiar um processo de transformação interna, ou de, às vezes, até intimidar a família. Mas, desculpe, saindo da dimensão da educação, especificamente, que a Mônica e você já abordaram, indo, por exemplo, o mundo do trabalho. Trabalho no setor público e trabalho no setor privado. Onde é que você vê hoje maior acolhimento a essa diversidade? Depende da região que a gente está tratando. Eu acho que, quando você olha para o mercado de trabalho, ambos estão avançando, né? E eu acho que é importante que a escola desempenhe esse papel para que a gente, no futuro, também tenha o mercado de trabalho refletindo a diversidade humana que a gente tem na sociedade. Mas como o foco é mais o âmbito da educação, né? Eu acho que a gente tem visto grandes avanços nas escolas públicas e você falou um pouquinho das dificuldades, né? Essa transformação, Mônica, ela envolve alguns elementos, né, que são fundamentais. Eu acho que o primeiro deles é a questão da formação dos educadores. De fato, essa é uma concepção relativamente nova quando a gente olha para a história da educação. E, no fundo, ela é uma proposta que tem uma relação direta com o que a gente entende como educação contemporânea, ou seja, um tipo de educação em que o educador tem um outro papel, ele não é mais um detentor do conhecimento, ele é muito mais um mediador,
para um processo de aprendizagem. É um tipo de ambiente onde é fundamental que os professores entendam como cada aluno se desenvolve, o percurso de aprendizagem de cada um, e para isso que ele explore diferentes estratégias. Então, no fundo, né, esses princípios, essas premissas de uma escola inclusiva, ela, no fundo, está buscando construir um ambiente de educação que tem uma relação mais próxima com o mundo contemporâneo. Rodrigo, eu vou pedir licença a você, interromper aí, para nós vermos duas telas. Índice de inclusão social no ano de 2015 nas Américas. A pontuação, vem lá o Uruguai em primeiro lugar. Aliás, nesse quesito inclusão social, em diversos rankings, o Uruguai aparece sempre em primeiro lugar. É uma outra discussão dos motivos que levam a isso. E o Brasil aparece nas Américas em sexta posição com essa pontuação. No segundo gráfico, que nós vamos ver a seguir, você acredita que as pessoas com deficiência têm seus direitos respeitados no Brasil? E essa é uma pesquisa aí do Data Senado, Instituto de Pesquisas do Senado Federal. E aparece aí um não, 80%, uma maioria esmagadora, dizendo que as pessoas com deficiência não têm seus direitos respeitados no Brasil. Isso é isso é o pano de fundo onde comparece então a questão da escola, a questão das relações no mundo do trabalho, etc. O que é que de mais importante está sendo feito hoje ou discutido no Congresso com relação a essa questão, direitos das pessoas com deficiência, no seu entendimento? Ou seja, no plano político-institucional, ali naquela casa legislativa, né, que mal ou bem faz, né, tece o conjunto de regulações, de normas da sociedade, o que é que está sendo discutido, o que é que está sendo proposto de mais relevante no teu entendimento? O mesmo que foi proposto recentemente, né, porque tem leis aprovadas recentemente. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer a importância da criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, chamada de Lei Brasileira de Inclusão, o LBI. Foi um longo processo de discussão. Essa lei foi aprovada em agosto de 2015 e entrou em vigência agora, né, em janeiro, que traz uma série de atualizações, eu diria, daquilo que é uma política pública condizente com diretrizes internacionais. No ano anterior, em 2014, a gente teve o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado, que tem uma das metas totalmente focada na questão do público-alvo da educação especial, ou seja, define ali uma série de estratégias que o governo, né, que todas as políticas públicas nacionais devem seguir, que a gente deve almejar como conquista para os próximos 10 anos. Então, existe um processo intenso, eu diria, no Congresso brasileiro em relação a esse tema, e agora a gente tem esse grande arcabouço criado pela Lei Brasileira de Inclusão, que passa a ser o grande referencial brasileiro. Agora, Rodrigo, por que recentemente, acho que até a Folha de São Paulo fez uma reportagem falando sobre isso, as empresas não conseguem preencher as cotas para deficientes, por que isso ocorre? Então, também depende da localidade, Mônica, mas em algumas situações existe alguma dificuldade das empresas encontrarem, né, pessoas qualificadas. Eu acho que em outras situações é uma própria dificuldade da organização, da corporação, né, em repensar os seus processos e garantir que as pessoas desempenhem atividades de fato produtivas e que agreguem valor para aquela companhia. E esse é um processo, a gente tem avançado muito e a gente espera que um dia não sejam mais necessárias as cotas, né, que isso seja um processo natural e que essas pessoas estejam participando de uma forma natural, sem que a gente precise de ações afirmativas. Mas você vê avanços na lei, quer dizer, a lei acabou incluindo um número maior de pessoas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Toda ação afirmativa ela tem que ser avaliada com muito cuidado. E com um tempo um pouco mais longo. E ela deve talvez ser pensada como algo temporário, né? E a gente não deve se acomodar com ações afirmativas. E quando a gente olha um pouquinho o contexto brasileiro, é inquestionável o quanto isso colaborou, né? E o quanto a gente colocou na pauta dos gestores esse assunto, seja pela questão, né, da penalização,
que o não respeito à lei gera, ou seja por um processo mesmo de conscientização, ou até por uma visão diferente, entendendo que a diversidade humana é positiva para qualquer ambiente, né, onde se produz criatividade, se busca soluções e se almeja entender o que a sociedade, né, demanda como produto, como serviço e como construção mesmo de um ambiente onde todo mundo tem o seu espaço garantido. Rodrigo, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos ver pesquisas que mostram que os brasileiros acham que atrapalha a inclusão dos alunos com deficiência. Até já.